Bom dia, igreja. Dê bom dia para quem está ao seu lado. Fala que Deus te abençoe. Que bom você estar aqui. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença nós estamos em oração nessa manhã. E que tudo aquilo, meu Deus, que for feito, falado nesse lugar, venha de encontro ao coração de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, que o Senhor traga cura aos que estão doentes, libertação àqueles que estão cativos, força aos que estão fracos, ânimo a todos aqueles que estão desanimados. Em meio aos problemas, lutas, adversidades, o Senhor é resposta, meu Pai, bem presente, socorro bem presente nos momentos de tribulação. Então que todos nós possamos sairmos daqui hoje abençoados por Ti, em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos para a gente adorar a Deus de todo o seu coração. Cante. Me escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me escutas quando eu clamo E acalma o meu pensar. e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, curando todo o meu ser. confio em Ti. Confio em Ti. Eu confio em Ti. Confio Em Ti. Creio que Tu és. Creio que Tu és a cura. Creio que És tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. A verdade, meu Deus, é que todos nós aqui precisamos do Senhor mais que tudo nessa vida. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não há impossíveis em todas as suas promessas. O Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor é aquele que abre portas aonde nem paredes tem. O Senhor é aquele que faz um soldado ferido lutar e vencer em batalha.
O Senhor é aquele que faz a mulher estéril se tornar mãe de filhos. O Senhor converte maldição em bênção. O choro de tristeza passa a ser um choro de alegria. Então, meu Deus, a minha oração nessa manhã é para que o Senhor venha com a tua presença sobre a vida de cada uma dessas pessoas, para abençoá-las, para trazer paz ao coração, para trazer ânimo, para trazer força, para trazer saúde, para trazer cura. Se chegou alguém aqui hoje doente, meu Pai, chegou alguém desenganado pelos médicos, com câncer, um tumor, um caroço, um cisto, nódulo, se chegou alguém aqui hoje com problemas emocionais, espirituais, meu Deus, com depressão, com ansiedade, com traumas, com complexos, meu Deus, que chegou aqui hoje com o coração magoado, ferido, chegou alguém aqui com síndrome do pânico, chegou alguém aqui, Senhor, meu Pai, sendo atacado por diversos problemas, um toque do teu poder tudo muda, um toque do teu poder, meu Deus, tudo se transforma. Então toca nessas pessoas, Espírito Santo, toca nessa vida, toca nessa casa, para fazer cessar as brigas, para fazer cessar toda a contenda, para poder fazer cessar toda a atuação do mal, e que essa pessoa receba de ti vida, ela receba de ti paz, ela receba de ti saúde, e que tudo novo, meu Deus, se faça. Você pode levantar suas mãos aos céus? Isso, meu Deus, toca nessas mãos, consagra essas mãos, Pai, de maneira que quando essa pessoa colocar as mãos no seu coração, ou no lugar da dor, da enfermidade, ou sobre o alto da sua cabeça, toda dor desapareça, toda enfermidade, meu Deus, seja arrancada, removida desse corpo pelo poder da fé. Toda tristeza, toda angústia, todo pensamento ruim, todas as brigas, toda miséria, o causador de todo sofrimento, seja arrancado da vida dessa pessoa, meu Deus, e que tudo venha se transformar. Diga comigo assim: meu Deus, que as minhas mãos sejam elas consagradas, abençoadas. Diga: meu Pai, traga cura, libertação sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus caminhos. Diga: meu Deus, que milagres venham acontecer. Diga: meu Deus, eu quero viver milagres na minha vida, coisas que não se explicam e irão acontecer em meu favor, em meu favor. Coloque a mão no lugar da dor, ou no seu coração, ou sobre a sua cabeça, e só pensa, por favor, nos seus problemas, lutas. Em nome de Jesus. A casa é tua, Espírito Santo. Esse lugar é teu, Espírito Santo. Essa pessoa que chegou aqui hoje, Pai, com uma dor, talvez essa dor de meses, uma dor há anos, chegou aqui com o casamento destruído, a família dividida. Quem chegou aqui hoje, meu Pai, com uma depressão, uma ansiedade. Quem chegou aqui hoje, meu Deus, triste, aflito, preocupado. Quem chegou aqui hoje e já bateu em tantas portas à procura de uma ajuda, de uma solução para os seus problemas, porém todas as suas tentativas foram em vão. Porém, meu Deus, que aqui nessa manhã ela encontre em Ti aquilo que há tanto tempo ela procura. Em nome de Jesus, seja livre agora dessa dor. O Senhor Jesus, Ele toca em você. Seja livre agora dessa enfermidade, desse mioma, desse cisto, esse caroço, esse nódulo, essa hemorragia, essa enxaqueca, esse problema cardíaco e respiratório, esse problema na coluna, nas pernas, esse problema no sangue. O Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Então, em nome de Jesus, eu profetizo agora: receba de Deus a sua cura, receba de Deus a cura que você precisa, que as
portas que estavam fechadas, essas portas se abram. Que aquilo que na sua vida estava travado, amarrado, Deus destrave, Deus desamarre. O que não estava fluindo, Deus faça fluir. O que não estava dando certo, Deus faça dar certo. Em nome de Jesus, que quando você tirar suas mãos, toda tristeza, angústia, todo medo, vazio, complexo, dor, enfermidades, saia da sua vida e que você seja livre. Com fé, diga comigo assim: meu Deus, eu repreendo agora todo mal, tudo aquilo que se levantou contra a minha vida, toda inveja, praga, maldições, tudo que não presta, eu repreendo e ordeno em nome de Jesus. Joga a mão com fé, gente, e diga: saia e saia, para nunca mais voltar. Levante as suas mãos, seu rosto, receba de Deus a sua cura. Em nome de Jesus, seja curado, seja livre, seja liberto. Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, cante. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Com as suas mãos erguidas aos céus, Deus, Ele segura nas suas mãos. Você nunca esteve sozinho. Ele te fortalece, te dá paz e faz você entender que por detrás dessa luta que você está vivendo hoje, tem bênçãos e vitórias para você. E quem crê, diga um amém. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Amém. Bom dia, igreja. Dê bom dia mais uma vez para quem está ao seu lado. Fala que bom que você está aqui. A vitória é nossa. Amém. Eu quero aproveitar e fazer a oração pelas famílias, fazer a oração pelos casais. Mas antes eu queria só colocar um versículo aqui, por favor. Apaga essa primeira lâmpada para mim, por gentileza, aqui, só para... Ótimo. A Bíblia vai dizer em Jeremias 30:17: porque eu restaurarei o que, igreja? A sua saúde e curarei as suas feridas, diz o pastor Patrick, diz o padre, o bispo, o diácono, o presbítero, o levita, o obreiro. Diz quem? Diz o Senhor. Não é palavra minha, não é a palavra de um padre, não é a palavra de um pregador do evangelho qualquer, tenha nome ou não, mas é a palavra do próprio Deus dizendo assim: ó, fique em paz que eu vou restaurar a tua saúde. Fique em paz porque eu vou curar suas feridas. Se nós nos apegarmos a Deus veemente, com fé, é isso que Ele faz. Ele cura o doente. Ele cura suas feridas de pessoas que passaram na sua vida e te fizeram mal. Essas feridas não é simplesmente feridas físicas no corpo, na carne, que você tem uma lepra, uma ferida do algo do gênero. Mas são feridas que pessoas carregam na alma.
de pessoas que te machucaram, pessoas que fizeram maldade com você, pessoas que foram injustas com você, pessoas que te prejudicaram, que te roubaram, que te difamaram, que te perseguiram, que foram de uma maneira desonestas com você. Então não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer, Deus é tudo o que você precisa, porque nele encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Você crê nisso? Graças a Deus. Então você pode abraçar a sua família se você estiver com ela. Você está com a tua esposa, talvez um filho. Se você estiver sozinho, abraça o corpo. Mas eu queria apresentar a sua casa, a sua família em oração. Vem aqui, Natália, para a gente orar pelas famílias, por favor. Deus, em nome de Jesus, existem aqui dezenas de famílias representadas. A quem está com a tua esposa, marido, a quem está com o filho, mas também talvez a quem esteja aqui sozinha ou sozinho. O Senhor sonda mentes e esquadrinha corações. O Senhor sabe como que se encontra não apenas o interior da casa de alguém, mas o Senhor também sabe como que se encontra o nosso interior, nosso coração. A quem está feliz, mas a quem está triste com tudo aquilo que tem vivido dentro de casa. O Senhor é um Deus de restauração. Então, meu Deus, a minha prece vem restaurar todas as famílias. Vem restaurar o amor, o carinho, o afeto, o cuidado, o respeito. Vem, meu Deus, remover do meio do casal essas brigas, esse ciúme doentio. Eu não sei o que tem sido motivo de briga, de contenda, mas o Senhor é Deus. Então restaura, Senhor. Ore pela tua esposa, ore pelo teu marido, ore pela tua família nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor atenda cada oração. Meu Deus, eu sei que o mal tem planejado muitas coisas contra essa casa. Talvez essa mulher ou esse homem, quando chega em casa, só vê brigas, desunião. Mas eu sei de um Deus que pode transformar esse lar. Então, meu Deus, transforma a doença em cura, transforma a briga em amor, transforma a distância em proximidade. Espírito Santo, que a tua presença esteja nesse lar. Vai em direção a cada familiar que essa pessoa cita o nome agora. Visita cada um deles, meu Deus. Livra de todo vício, de todo mal, de todos os planos do diabo, mas que essa pessoa e a família dela possa estar no teu esconderijo, meu Deus. Salva, meu Pai, pela tua presença, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós profetizamos sobre todos aqui bênçãos, saúde, paz, prosperidade, e que tudo isso possa se concretizar nos próximos dias, nos próximos meses, ao ponto de quando eles olharem para trás, eles possam ver quantas coisas boas o Senhor fez. Em nome de Jesus, dá um beijo na sua família, sejam abençoados em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Amém. Pode se assentar, por favor. Daqui a pouquinho nós vamos consagrar vocês, a família. Mas eu queria só ler um versículo aqui. Coloca para mim, por favor. A Bíblia vai dizer assim em Efésios 4: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo do quê? Quer coisa melhor do que você viver em paz? E quer coisa pior do que você não ter paz? Se tem um lugar que nós precisamos ter essa paz, se chama casa. A nossa casa deveria ser um lugar de refúgio, onde nós encontramos essa paz. Porém, existem muitos lares onde não se quer a paz. Dentro de casa é um lugar de brigas, discussões, desavenças. O começo do versículo aqui, ele vem dizendo sobre humildade, sobre ser uma pessoa dócil,
sobre paciência, sobre suportar uns aos outros. O que ele está dizendo aqui? A maneira que eu lido com as pessoas. Dificilmente você consegue viver em paz com uma pessoa orgulhosa. Rona, abaixa para mim um pouquinho esse microfone, por favor. O orgulhoso, ele não reconhece os seus erros. O orgulhoso, ele erra, mas não pede desculpa. O orgulhoso, ele erra e não sabe o que é pedir perdão. O orgulhoso, ele sempre faz questão de transferir a culpa para o outro. Então, até quem está certo, ele acaba se sentindo mal, errado, porque o orgulhoso faz ele se sentir assim. Quando nós estamos dizendo ser humilde, é a capacidade que você tem de ouvir, de reconhecer seus erros, de você se consertar, de você rever seu caminho, de você se retratar e de você se tornar um ser humano melhor. Um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Porque não há ninguém aqui que não erre. Não há ninguém aqui que como marido você nunca tenha errado. Não há ninguém aqui que como esposa ou como mãe você possa levantar a mão e dizer: eu nunca errei como mãe, eu nunca errei como esposa, porque todos os dias nós estamos errando. Mas a humildade nada mais é a capacidade que eu tenho de olhar para mim e dizer: poxa, eu errei, falei o que não deveria, eu agi de uma maneira grotesca, eu fui grosso, eu fui ignorante, eu fui estúpido, eu dei as costas, saí andando, eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo, por que eu faço isso com meu semelhante? Então, quando está dizendo sermos dóceis, é sermos pessoas respeitosas, é darmos respeito, é sermos gentis. E será que você tem tratado a sua família assim? Porque quando nós falamos sobre isso aqui, queridos, não é para a vida do outro, é para a minha. É o que isso aqui faz sentido na minha vida. É eu entrar nisso aqui e entender o que isso aqui faz sentido na minha vida. Será que eu sou assim? Será que eu sou uma pessoa humilde? Será que eu sou uma pessoa dócil? Será que eu sou uma pessoa gentil? Será que eu procuro viver em paz? Ou aonde eu chego a confusão chega? Aonde eu chego a contenda chega? Aonde eu chego o clima muda para pior? Porque eu sou um causador de discórdia. Então que nós, como filhos de Deus, como filhos da luz, possamos ser humildes, possamos ser dóceis, possamos ser gentis, possamos trazer paz para os ambientes aonde nós estamos. Amém? Bom dia. Passa para a imagem seguinte, por favor. Ali o Patrick ele falou bastante sobre a paz. Eu quero falar sobre o segundo tópico. O poder de ceder. Famílias fortes não são feitas de razão, mas de rendição. Quando a gente fala de um casamento, a parte de ceder é uma das partes cruciais. Por quê? Porque a gente já falou várias vezes na palavra de Deus, diz isso sempre, que quando a gente se casa, a gente se torna um. Se eu me torno um com ele, como que tudo que estava em mim, tudo que estava nele vai caber em um só? Algum vai ter que ceder uma parte. Eu vou ter que abrir mão de um pouco de mim para que eu caiba nele. E ele vai ter que abrir mão de um pouco dele para que ele caiba em mim. O problema é que às vezes você quer se unir, quer casar, porque fica achando que é as mil maravilhas, e você esquece que uma parte você tem que deixar para trás. E essa questão de ceder, ela é fundamental. E é o que eu menos vejo acontecendo nos casamentos hoje em dia. Todo mundo quer dormir com a razão. Todo mundo quer dormir falando que é o correto, falando que é o certo. Só que se você não cede, você coloca o seu casamento à ruína. Uma coisa que eu estava até conversando essa semana é que no casamento a gente tem que aprender a concordar em discordar. O que isso significa? Que nem sempre eu vou ter a mesma opinião que ele. E tudo bem. E nem sempre ele vai ter a mesma opinião que a minha. E tudo bem também. Só que eu preciso respeitar a opinião dele, mesmo que aquilo não seja importante para mim. Se ele tem um sonho, ele tem um projeto, ele tem um desejo, às vezes é uma coisa que ele faz muita questão. Eu sei que tem muitos maridos aí que gostam de jogar videogame e às vezes a esposa fica lá, não pode, você não pode jogar seu videogame, você não pode jogar sua bola, você tem que ficar comigo, você tem que ser assim, assado. Custa ceder um pouco? Já estou vendo os cutucando aqui. Da mesma forma, o contrário. Às vezes a sua esposa, ela gosta de ter ali as coisas dela, ela gosta de ter o momento dela, de assistir o filme romântico dela, que você fala, pra quê?
Mas ela gosta. Eu preciso ter o mesmo gosto que ele? Não. Eu preciso entender o que é importante para ele. Ele precisa entender o que é importante para mim. Porque aí o relacionamento vai dar certo. Mesmo que aquilo que ele goste para mim não faça diferença nenhuma. Eu preciso lutar com toda a força, porque é uma realização dele e vice-versa. Então você quer ter um casamento feliz? Alguém que luta pelos seus sonhos, comece a enxergar dessa maneira. Porque você enxergando assim, você vai transmitir para o outro e aí vai ser um casamento muito saudável e muito gostoso. Porque os dois vão estar lutando pelo mesmo objetivo. Amém? Amém, igreja? Amém. Pode bater palma então. Eu vou bater palma para você. Obrigado. Amém. Você pode ficar de pé novamente? A gente vai consagrar todas as famílias. Se você quiser, pega o azeite para mim, por favor. Ninguém é obrigado, mas se você crê no poder da unção, eu creio, que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que nos abençoa. Nós vamos consagrar... Pega para mim, por favor. Nós vamos consagrar todas as famílias. É um óleo que trouxemos de Israel, que nós fazemos essa consagração todo final de mês, agradecendo a Deus e consagrando a Deus esse próximo mês, pedindo proteção. Amém? Oi? Só aproveitando que ele está falando, que Deus me incomodou de algo. Essa consagração aqui, eu lembro que no ano retrasado, teve uma pessoa que ela chegou e ela falou assim, olha, eu não consigo crer. E na hora que ela chegou, ela ficou ali relutando se ela ia na frente. Ah, será que eu vou? Porque achou que a consagração era algo bobeira. Até que quando ela foi, na hora ela sentiu o coração dela disparando. Ela viu que era o mal tentando impedir. Tanto que ela chegou até a mim, ela está assim, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu relutei tanto e na hora que eu cheguei lá, eu fiquei passando mal, me senti mal. Porque onde há luz, não há trevas. Então o que eu quero passar essa visão para vocês, como ele disse? Às vezes você não valoriza esse ato. Você às vezes não crê que isso daqui pode estar consagrando a sua família, que você está ungindo a sua casa para o Senhor. Só que aí para pensar um pouquinho. Se aparecesse hoje um trabalho de macumba na porta da sua casa, você iria passar direto? Você iria ficar tranquila? Primeira coisa que acontecesse, se você chutasse ali a cama, você ia falar, olha, foi aquele trabalho de macumba. Mas por que quando é unção, a gente não crê? A gente às vezes crê mais no diabo do que em Deus. Isso não pode acontecer. Então, todo domingo de mega culto a gente está consagrando. Traga a sua família, essa unção é importante. Tá bom? Amém, gente? Pode. Deus, consagra, abençoe esse azeite mais uma vez. Esse óleo, meu Deus, que foi extraído lá na Terra Santa. Que quando tocar o alto da cabeça de cada pessoa, traga proteção sobre essa casa. Proteção sobre a família, sobre os filhos. Livra de todos os males, de todas as investidas do mal. Que portas se abram, que caminhos se abram. Que bênçãos sem fim sejam derramadas sobre a vida de todos. Nós abençoamos esse óleo e todos aqueles que forem ungidos com eles sejam também abençoados por ti. E o que crê, diga assim seja. Pode vir receber a unção se você deseja. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, tua bondade posso encontrar. Vai enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, tuas bênçãos eu irei contar. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, tua bondade posso encontrar. Vai enquanto eu viver,
portas, tuas bênçãos eu irei contar. Pode se sentar, gente, por favor. Espírito Santo, que essa unção traga sobre nós sabedoria, essa unção traga sobre nós visão, capacidade, para trazermos solução. Eu não digo problema, mas eu digo a cada desafio que nós temos pela frente, de solucionar algumas questões. Que a tua graça e bondade estejam sobre toda a tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga, eu creio. Graças a Deus. Amém? Eu creio que você e a sua família estão abençoados. Eu vou colocar aqui a agenda da semana, o que vai acontecer nos próximos dias aqui na IFS, se você puder acompanhar com atenção. É uma alegria te ver por aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Fique agora com a agenda da semana. E nessa terça-feira, o grupo do Juventude, às 19 horas, estará realizando a evangelização para você que deseja cumprir o ID. Já nessa quarta-feira é dia dos Filhos de Deus. Teremos um culto super especial, tanto às 8 como às 19h30. E nessa quarta-feira teremos Santa Ceia. Experimente colocar Deus em primeiro lugar e você verá uma grande diferença na sua vida. E às 19 horas, nós teremos uma reunião para todas as mulheres da igreja, na sala de reunião. Já nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, teremos a nossa tão aguardada, a nossa festa country. Será uma festa cheia da palavra de Deus e será muito divertida. E não se esqueça que o domingo é o dia mais especial para o cristão. E nesse domingo em especial, vamos estar fazendo oração para todos os aniversariantes de agosto. Entregue esse dia e o seu mês nas mãos do Senhor Jesus. Eu aguardo você às 8 da manhã e às 18 horas na Igreja da Fé. E para finalizar, te farei um convite. Agora mesmo, se possível, pegue o seu celular para nos seguir nas nossas redes sociais do Instagram, @igrejadafé.ifr. Por último, você que quer receber nossas orações diárias, nos chame no número 991910329 e o nosso canal no YouTube, @Pastor Patrick Martins. E por lá, transmitimos nossos cultos principais. Deus abençoe. Só um recado que eu queria frisar aos filhos, nessa quarta-feira, Santa Ceia. Quem é filho de Deus? Todos, né? Então, quarta-feira é dia de estarmos à mesa com o Pai, ceando, celebrando. Amém? Especialmente às 7h30 da noite, não dando para estar à noite, vamos estar junto pela manhã, 8 da manhã. Tá bom? Eu queria muito fazer uma oração, apresentando a Deus a vida de todos aqueles que têm sido coluna na casa de Deus. Já dei esse exemplo várias vezes. Nós estamos no segundo piso desse prédio. Nós temos todas as salas aqui em cima, as escolinhas, os outros departamentos da igreja, tudo aqui no andar de cima. O que sustenta uma estrutura dessa? São as suas colunas. Essas colunas aqui, fora as que estão dentro das paredes, é o que estrutura, aguenta, suporta todo o peso que está aqui em cima. Se não tem essa coluna, o que acontece com a obra? Desaba, cai. Quando nós falamos de uma igreja, de uma instituição religiosa, no nosso caso nós pagamos aluguel. Existem outras que, graças a Deus, outra hora talvez era de aluguel, mas eles compraram terreno, foram pagando e construíram. E pela misericórdia de Deus, hoje não pagam mais aluguel, hoje estão na igreja própria. Então, o que entra dentro delas, elas fazem trabalho social e por aí vai, eu não sei o trabalho das outras igrejas. Mas eu posso dizer pela nossa. Hoje nós pagamos aluguel nesse espaço. Nós assumimos o aluguel do piso aqui de baixo. Nós estamos reformando aqui embaixo para todo o projeto social da igreja por meio do Maná. É um grande desafio. Quando nós falamos em um grande desafio, eu estou dizendo de um aluguel de R$6.000. É muito dinheiro. E o mês passa assim, pisca aí, pisca. O mês passa assim. Se acaba de pagar um aluguel, você piscou, já está chegando o quê? Você já está juntando para pagar o outro. E você pagou, você já está piscando de novo para você pagar o outro. E é desse jeito mês após mês. Então, cada oferta que entra, cada dizimista que se levanta e diz, olha, eu decido ajudar essa obra.
Cada recurso que chega, vamos fazer uma parede de drywall. O drywall é isso aqui, para quem não sabe, de gesso, para fazer um hall de entrada aqui a princípio. O orçamento mais em conta que eu achei foi R$ 2.300 para nós fazermos um hall de entrada. Nós temos parte desse orçamento de doações que nós conseguimos de pessoas de fora que decidiram ajudar, que não são membros da nossa igreja, mas que decidiram ajudar o projeto aqui embaixo, que estão vendo as nossas postagens. Porém, ainda falta placas. O valor mais em conta de uma placa de gesso que eu consegui, R$ 35. Eu precisava de 33, eu consegui, eu acho que tem umas 12, 13 que eu consegui até agora. Nós temos um desafio de arrumar mais 20 placas que seja, a R$ 35 cada uma. Então, cada pessoa que se levanta, talvez diz, olha, eu vou doar uma, eu vou doar duas. Cada pessoa que se torna um dizimista, que se torna um ofertante, que acredita no nosso ministério, que acredita no nosso trabalho, no nosso caráter. Eu já falei várias e várias vezes, por detrás da igreja é um trabalho sério, existe uma contabilidade que sabe aonde sai cada centavo. Se sair um centavo para comprar uma cesta básica para alguém, se nós pagamos um exame para alguém, a contabilidade sabe. O trabalho é sério. Nós temos um trabalho sério. E nesses 4 anos vocês conseguem ver isso. Tudo que nós construímos, tudo que foi feito com cada recurso que tem chegado até a igreja. Então você que diz assim, olha, eu sou um provedor dessa casa. Eu sou um provedor dessa obra, por meio dos meus dízimos, por meio das minhas ofertas, por meio da minha generosidade. E o que é a generosidade? Nada mais é a capacidade que você tem de partir o seu pão. Generosidade é deixar de ser egoísta. O que é o egoísta? Uma pessoa que só pensa em si, o vem a nós, e o outro que se lasque, o outro que se vire, o outro não me importa, é problema dele. Mas quando nós passamos a sermos generosos, a pegar o nosso pão e partir o nosso pão, é pouco, mas eu estou disposto a partir. Eu ganho pouco, mas eu estou disposto a contribuir. Ou eu ganho muito, estou disposto a contribuir da mesma forma. Generosidade não é valor, generosidade é amor. Generosidade não tem nada a ver com valor, quem dá muito, quem dá pouco. E generosidade se trata do amor, a capacidade que eu tenho de amar essa obra, de amar pessoas, de amar o que nós fazemos. Quem está compreendendo o que eu quero dizer? Então, todas as vezes que eu dou dízimo, que eu dou oferta, não se trata de valor. Se trata do amor que eu tenho a Deus, do amor que eu tenho à obra dele. Amém ou amém? Coloca aquele versículo para mim que eu amo. Provérbios 11, 25. A pessoa generosa, o que acontece com ela? Prosperará. E quem dá de beber terá a tua sede. Se eu estou vendo alguém necessitando de água, tendo sede, eu dou a água de beber para ela. Certamente quando eu tiver sede, alguém vai saciar a minha sede. O que você entende com isso? Plantio e colheita. Hoje eu ajudo. Se amanhã eu estiver precisando de ajuda para construir minha casa de 1 milhão, dá um amém aí. Ajuda sua vai vir de quem? Vai vir de Deus. É assim que funciona. Hoje você ajuda na obra de Deus, mas amanhã você compra um carro financiado. Diga assim, não, pastor, vai ser no Pix. Quem vai te ajudar a pagar aquele carro? A sua ajuda vai vir de Deus. Amanhã você comprou um terreno. A tua ajuda para poder quitar aquele terreno vai vir de Deus. Deus jamais dá as costas para alguém, Deus jamais desampara alguém, mas quando se trata da obra dele, ele precisa de alguém. E esse alguém sou eu, esse alguém é você, com um coração generoso, pessoas que amam a Deus, pessoas que amam a obra de Deus, que estão dispostas a contribuir, por meio de dízimos, por meio de ofertas, por meio de trabalho voluntário. E eu deixo essa mensagem para que Deus fale o seu coração e da maneira que você puder ajudar essa obra, você venha ajudar. Amém? Tem alguém trazendo dízimo e oferta? Eu queria que você colocasse um gasofilácio, que logo em seguida eu vou orar por você. Se você tiver, pega nas suas mãos, por favor, sua fidelidade, sua oferta. Se alguém precisa do envelope do dízimo, os obreiros vão passar. Tem 2 envelopes. Isso aqui é o do dízimo. Para você se tornar um dizimista, tem um Pix da igreja, a conta da igreja. Esse aqui é o da oferta. Se você puder preparar uma oferta, olha pastor, eu vou doar uma placa de gesso, eu vou
doar uma oferta aqui para reverter na obra lá. Você fique à vontade. Quando que eu posso trazer? Quando você puder. Quem puder trazer essa semana, na semana que vem, Deus vai te abençoar e muito. Se você quiser, pega da mão dos obreiros aí, por gentileza, por favor. Se alguém quiser passar o cartão, a maquininha vai estar aqui na frente também. Você pode trazer? Coloca aqui que depois eu quero fazer uma oração, por favor. Pode apresentar a Deus a sua fidelidade, a sua oferta. Logo em seguida nós vamos realizar uma oração. Eis aqui, Senhor, o melhor que eu tenho, o Senhor mesmo me dá. És o meu pastor, meu melhor amigo, que me sustenta e nada deixa me faltar. De coração, com alegria, eu quero devolver aquilo que é seu. Estou aqui pra te ofertar. Suas bênçãos, as tuas bênçãos sempre vão me acompanhar. De todo mal, abra a janela do céu sobre mim e derrama bênçãos sem fim. Sei que és um Deus fiel. Sei que és um Deus fiel. A tua palavra está escrita assim. Foi o Senhor quem falou. Fazem prova de mim. Fazem prova de mim. Repreende todo mal. Abre a janela do céu sobre mim e derrama bênçãos sem fim. Eu sei que és um Deus fiel. A tua palavra está escrita assim. Foi o Senhor quem falou. Fazem prova de mim. Mais uma vez, de coração. De coração, com alegria. Quero devolver aquilo que é teu. Eu quero devolver aquilo que é teu. Estou aqui pra te ofertar. As tuas bênçãos sempre vão me acompanhar. Pede a Deus, repreende todo mal. Repreende todo mal. Abre ela do céu sobre mim. Bênção sem fim, bênção. Sei que és um Deus fiel. Sei que és um Deus fiel. Na tua palavra está escrito assim. Fazer prova de mim. Fecha os seus olhos, por favor. Cadê o gasofilácio? Traz aqui para me orar. Deus, em nome de Jesus, eu dobro os meus joelhos aqui nesse altar. E sobretudo eu quero te agradecer por tudo que temos vivido como igreja nesses últimos 4 anos. Muitos desafios, mas em todos o Senhor foi conosco e aqui estamos. A Igreja da Fé é prova viva do teu favor, meu Deus. A provisão do Senhor em meio ao deserto. O maná, o instituto, é a provisão do Senhor no deserto. Eu creio que o Senhor está provendo recursos necessários à tua obra. Mas, meu Deus, eu quero que o Senhor venha prover sobre a tua igreja, sobre a vida desse povo, no trabalho, na empresa, no comércio, na loja, em cada negociação, em cada venda. Espírito Santo, que o Senhor possa dar ideias, inspirações, possa abrir portas, abrir caminhos. Essa pessoa possa ser promovida, que ela possa romper, Senhor, e ela possa conquistar aquilo que ela tanto sonhou, ela possa viver cada sonho se tornar realidade. Espírito Santo, eu te apresento aqui a oferta de cada pessoa, a fidelidade de cada pessoa, e até mesmo aqueles que hoje nada tiveram para dar. Abençoa eles, meu Pai,
Porque quem mantém essa obra de pé é o Senhor por meio deles. É o Senhor por meio de cada pessoa, meu Pai, que tem um coração desprovido, um coração generoso. Então, como meu pai Salomão descreveu em Provérbios, a pessoa generosa prosperará. Então que essa prosperidade venha sobre a sua vida, essa prosperidade de Deus venha sobre as suas mãos, sobre os seus negócios, os seus empreendimentos, aonde você pôr a mão, que ali Deus prospere você, que ali Deus enriqueça você, que ali Deus ele venha saciar a tua sede, em nome de Jesus. Deus, que nada jamais falte para o teu povo, pelo contrário, que eles tenham uma vida plena e abundante, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todo aquele que crê, diga assim seja, e digam graças a Deus. Pega a sua Bíblia para mim, por favor, se você trouxe ela. Semana passada nós começamos uma série de mensagens nova, a fé além do sentir, e hoje nós vamos falar novamente sobre o segundo tema. Eu queria muito que você abrisse para mim no livro de Jeremias, por favor. Os obreiros, se tiver lugar, pode sentar. Jeremias 17. A fé além do sentir. Tantos sonhos que um dia eu planejei e não pude realizar, pois a direção errada eu tomei. Quando ouvi tua voz, meu coração me enganei. Tantas lutas e problemas. Tantas lutas e problemas enfrentei, mas não tive forças para superar. Mas não tive forças para superar. Descobri que és a fonte da emoção. Descobri que és a fonte da emoção. E não fui preparado para lutar. E não fui preparado para lutar, mas simplesmente para sentir. Voz do coração. Voz do coração. Não vou ouvir a voz do coração. Não posso mais viver pela emoção e nem me envolver com sentimentos. Viver pela fé, inteligente e espiritual, e com perseverança vencerei, e todos os meus sonhos eu conquistarei. Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração. Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração. Não posso mais viver pela emoção. E nem me envolver com sentimentos. Nem me envolver com sentimentos. Viver pela fé, inteligente e espiritual, e com perseverança vencerei. E todos os meus sonhos eu conquistarei. Meu Pai, o coração nada mais é que a fonte de sentimentos, a fonte de emoções. E nós não podemos viver baseado em sentimentos e emoções. Que o Senhor traga clareza ao entendimento de cada pessoa aqui nessa manhã. Que de fato possamos viver por uma fé inteligente, racional, intelectual. E assim, meu Deus, nós iremos ver promessas se cumprindo em nós. Fala com a igreja. E que o nosso coração seja um coração segundo o teu. Não um coração endurecido, petrificado, um coração que a tua palavra já não faz mais sentido algum. Orienta-nos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja, e diga graças a Deus. Amém. Amém, igreja? Para quem não sabe, a minha família, nós mexemos com café, eu sou de uma família de cafeicultor. Estava conversando com meu pai e ele estava falando a respeito sobre um café um tempo atrás. E o meu tio, ele fez uma plantação, ele renovou a plantação de café dele. E é um café, não sei se alguém aqui já apanhou café. Alguém já apanhou café aqui? Sabe o pé de café, como que dá? E tinha umas varas no pé de café, sem sacanagem, desse tamanho assim. E uns caroços de café pareciam uma bolinha de gude. Tão grande que eram os caroços de café. Mas que foi modificado quimicamente, foi modificado pela ciência para plantar e produzir mais e mais café. Então, muitas sementes hoje em dia, não é mais que nem você chupa uma laranja, você pega a laranja, você planta aquela sementinha e vai desenvolver de forma natural. Hoje a ciência está tão evoluída que, geneticamente falando, eles vão modificando muitas sementes para que, de fato, não tenha erro. Quando lançada num solo, ela possa crescer e germinar e produzir, e por aí vai. Então, muitas sementes hoje estão sendo modificadas geneticamente. Então, se eu pegar uma semente dessa, que foi modificada geneticamente, a melhor de todas as sementes, e plantar ela numa terra estéril, vai nascer? Vai nascer? Por quê? A vida não está na semente. Mas está onde? Na terra. Isso aqui é uma semente perfeita. A melhor semente está aqui. A semente da vida está aqui. O problema não está aqui. Está na nossa terra. Em nossos corações, como nós recebemos isso aqui. Como nós discernimos isso aqui. Como nós aplicamos isso aqui na nossa vida. Então, se você quer cumprir com o seu propósito em vida, se você quer ter sucesso, se você quer ser feliz, se você quer ter êxito, que você cuide da sua terra, que você cuide do seu coração, e que você jamais permita que ele venha governar a sua vida, reger a sua vida, governar a sua vida. Coração é fonte de sentimentos, coração é centro de emoções. Você se casaria ou você faria negócio com alguém que é corrupto? Você se casaria com um homem, uma mulher corrupta, uma pessoa que engana, que rouba, que mente, que está pouco importando com a vida do outro, somente em si? Você faria negócio com uma pessoa que você sabe que tem fama de ser enganador? Por quê? Tu está arrumando coisa para sua cabeça. E a Bíblia deixa bem claro. Coloca o versículo aí, por favor. Depois eu vou ler. Deixa eu ler o versículo primeiro. Enganoso é quem? É o coração. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente. Ou seja, o bicho é cabuloso mesmo. Corrupto. Quem poderá entendê-lo? Uma pergunta. Quem pode entender o coração? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas obras, as suas ações, o seu comportamento, a sua maneira de viver. Coloca aquela primeira frase nossa, por favor. Se a sua fé depende do que sente, você está na mão do que é mais enganoso em você. O que, gente? Eu não sei você, mas eu já tive várias experiências. No mesmo dia, eu estou feliz. No mesmo dia, eu fiquei triste. No mesmo dia, eu fiquei com raiva. Quem já passou uma frustração assim mesmo? No mesmo dia, eu voltei a sorrir. No mesmo dia, eu chorei. E no mesmo dia,
eu xinguei, que eu estava muito raiva, com muita ira. Alguém já passou por isso no mesmo dia? Quem provoca isso em nós? O coração. Vai entender? No mesmo dia eu estou triste, no mesmo dia eu estou feliz, no mesmo dia eu estou chorando de alegria, eu estou chorando de raiva, eu estou querendo pegar um pelo pescocinho, eu estou querendo pagar na mesma moeda, eu estou querendo chamar para as ideias porque eu estou revoltado, com muita raiva no meu coração. Vai entender o coração? Você está brigando com a sua mulher, com o seu marido, daqui a pouco vocês estão se beijando, mas não estou entendendo, não. Resolveu, já está se abraçando, uma paz danada. Coração é isso. Eu não posso entregar o controle na minha vida na mão de alguém que é corrupto. Alguém que vive pregando peça em mim, alguém que vive me enganando. Alguém que vive me induzindo ao erro, alguém que vive me empurrando, sabe, para cometer coisas que amanhã eu vou me arrepender. Quantos aqui agiram por sentimentos e quando você caiu, se caraca, que besteira que eu fiz, porque você agiu movido por sentimentos, você agiu movido por uma emoção. Ah, não, que eu senti vontade de fazer, eu fiz. Eu senti vontade de falar e valei. Nem tudo aquilo que nós sentimos vontade, gente, é benéfico, traz benefícios, traz coisas boas. Mas muitas das vezes aquilo que a gente sente vontade de fazer, se a gente fizer, meu irmão, você vai se lascar, tu vai se arrebentar todo. Então o controle da nossa vida não pode estar na mão de uma coisinha chamada coração, fonte de emoção. Eu vou entrar na mensagem, você vai entender melhor o que eu quero dizer. A Bíblia vai dizer sobre um homem chamado Saul. Quem conhece a história de Saul? Saul foi escolhido pelo próprio Deus, porque o povo estava cansado da época dos juízes. Israel, o seu povo, não tinha um presidente como nós temos hoje. Não era uma monarquia de rei ainda, mas eram juízes que pregavam, eram juízes que julgavam, eram juízes que eram porta-voz de Deus com o povo. Porém, o povo cansou dos juízes estarem governando eles. E o povo começou a clamar a Deus pedindo um rei. Que o Senhor nos dê um rei que venha governar sobre nós. Deus jamais iria pegar alguém que ele não visse capacidade no mesmo, ou pelo menos que ele viesse capacitar o mesmo para tal função, para colocar para governar o povo. Então Deus escolhe um homem, quando Deus olha, ele encontra um homem chamado Saul, ele cria uma situação para trazer aquele homem até ele, porque Deus trabalha dessa maneira. Ele cria situações para nos trazer até a presença dele. E você sabe qual que foi a situação que Deus usou para trazer Saul até ele, até o profeta Samuel na época? As jumentas do pai de Saul se extraviam. Em outras palavras, pula cerca. Pulou cerca, foi para o pasto do vizinho, procuraram, não acharam a jumenta, o pai chamou ele, Saul, a jumenta não apareceu para tomar café da manhã, vai atrás da jumenta. Ele chama um amigo deles, eles juntam no cavalinho e perna para quem te quer e vai caçando as jumentas. Quem tem animal sabe que o animal, quando ele foge, não sei, aqui em General tem tempo que eu não vejo isso, os cavalos andando na rua, você está vendo ainda? Antigamente tinha as cabras sumiu. Hoje em dia você vê cavalo, mas cavalo eu não estou vendo mais. Se você vai aqui no Boa Vista, no Nova Vista, o trem é cabuloso, você vê porco andando na rua. Deixa eu começar a andar na época do Natal para você ver. Porco andando na rua, uns leitãozinhos andando na rua. Mas eu digo assim, animal ele tem mania de ficar sempre no mesmo lugar. Quando ele foge, tem uns lugares onde você pode procurar ele, que um daqueles lugares ele vai estar. E aí o Saul pensou assim, olha, deve estar ali. Foi lá, não estava. Foi ali, não estava. E foi aqui, não estava. Procurou em tudo quanto é lugar que geralmente os animais estavam e não estavam. O que Deus estava querendo naquele momento? Eu preciso trazer esse menino até o profeta. Há momentos que Deus envia o profeta até você, mas muitas das vezes Deus cria uma situação para trazer você até o profeta. O profeta é aquele que prega, aquele que anuncia as boas novas de Cristo para você.
Às vezes você lá na sua casa, Deus leva alguém na sua casa para evangelizar você, para falar de Jesus para você. Alguém que você menos imagina vai lá te dar um conselho de Deus. Mas muitas das vezes Deus cria na sua vida um problema, uma luta, uma situação que você não entende. E alguém traz você até a presença dele, e você senta aqui, e aqui dentro Deus fala, aqui dentro Deus ministra o seu coração, aqui dentro Deus pontua os seus erros, aqui dentro Deus mostra para você o que você precisa fazer. E foi diferente com Saul. Aquela situação foi nada mais para trazer ele até o profeta. Porque o rapaz falou: eu conheço um homem de Deus, um vidente que mora ali, ele vai revelar para a gente, ele vai falar para a gente onde que ela está. E quando ele chega lá, Samuel já estava esperando ele. Você fica tranquilo que a jumenta já foi achada, já está lá já. Era só uma situação para trazer ele. Consagra ele a rei de Israel. O homem assume o trono. O homem começa a governar. O homem começa a ter êxito, a vencer em batalhas, a expandir o reino, a estabelecer as coisas. A cidade começa a prosperar por conta de um motivo. Ele estava ouvindo a voz de quem, gente? Deus manda fazer isso, ele faz. Deus manda parar com aquilo, ele para. Deus manda ele ir para a direita, ele vai. Deus manda ele para a esquerda, ele vai. Deus manda ele se aquietar, ele se aquieta. Deus manda ele ir, ele vai. Chegou um dado momento que o reinado já estava bem estabelecido, com vitórias, que ele tinha que apresentar um sacrifício para poder ir para uma batalha. Porque ninguém é para uma batalha sem antes colocar suas causas na mão de Deus e ofertarem no altar de Deus. E Samuel pediu 7 dias para ele: olha, eu chego em 7 dias. O único que poderia apresentar um sacrifício era o profeta. O rei não tinha autoridade para aquilo. Ele tinha autoridade governamental, mas não espiritual para fazer tal coisa. Quem tinha aquela autoridade espiritual era o profeta. E Samuel falou assim: em 7 dias eu chego. Passou o primeiro dia nada, o segundo dia nada, o terceiro dia nada, o quarto dia nada, o quinto dia nada. O 7º dia já estava dando meio-dia nada. Ele inquieto, movido por uma ansiedade: eu preciso sacrificar, o povo está aqui, o que o povo vai pensar de mim? E aquele burburinho no meio do povo, a voz do povo de um lado, ele com um conflito dentro dele, uma ansiedade dentro dele: eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E quando ele menos pega em si, ele já estava lá fazendo sacrifício. A primeira vez que ele quebra e tapa os seus ouvidos para a voz de quem, gente? Ali ele começou a perder o trono dele. Ali começou a ruína na vida dele. Movido por um sentimento de medo do que o povo ia falar ou ia pensar a respeito dele, e movido por uma ansiedade pessoal de ter que fazer algo, ele ignora a voz de Deus e dá ouvidos à voz do seu coração, dos seus sentimentos. E ele faz uma burrada. Ali ele começa a comprometer o trono dele. Tudo aquilo que Deus já tinha feito. Trazendo para a nossa vida. Quantos aqui ou quantos de nós já não sofremos? Já não erramos? Porque a gente age no impulso? A gente age na raiva, ou por conta de um medo, eu não tenho coragem de fazer determinadas coisas, por conta de medo eu não arrisco. A pessoa tem sonho de ser empreendedor, empreendedora, mas o medo fala mais alto dentro dela, ao ponto que ela não dá as caras a tapa e começa a empreender. Ela tem medo de comprar algo e não dá conta de pagar. A pessoa às vezes ela sabe dirigir, mas às vezes tem um medo. Eu sei porque existem medos que precisam ser vencidos. Mas nós precisamos entender que existem sentimentos que amarram a sua vida, sentimentos que impedem promessas de se cumprir na sua vida. E nós precisamos vencer esses sentimentos e não sermos guiados por eles, mas sermos guiados por uma fé racional que nos diz: vai que eu sou contigo. Uma fé que nos impulsiona dizendo assim: vai que eu sou contigo, se der medo, vai com medo mesmo. Sentimentos que às vezes querem nos parar. Quantos aqui, pessoas que nós já conhecemos, foi traída,
aquele sentimento de raiva porque o marido traiu, que a esposa traiu, movido por uma raiva, vai falar, ou traiu também. E quantos fizeram coisas piores, que o mundo está assim hoje. O número de feminicídios está só aumentando. A mulher não quis mais o cara vai lá e mata ela. Não quero mais você, o cara vai lá e mata ela. Está só aumentando. Pessoas agindo por... Quando você vê lá no jornal alguma matéria, alguma coisa assim, olha, matou, foi movido por uma raiva, foi movido por um ódio, foi movido por um desejo de vingança. Pessoas que estão sendo guiadas pelos seus... E quando a ficha cai, caramba, o que eu fui? O que eu fiz, cara? Meu Deus, por que eu fiz ela? E alguns você não vê sequer um pingo de arrependimento, nem remorso, nem de arrependimento, muito menos. A pergunta que eu faço, quem guia a sua vida? Ou será que você consegue controlar os seus sentimentos? Eu não vou agir agora, eu não vou falar agora. Você respira, você controla esse coração, porque na mesma hora que ele está de um jeito, daqui a pouquinho ele se acalma, daqui a pouquinho você está de outro jeito. Saul é um exemplo de alguém que pautou a sua vida e perdeu o seu reinado, destruiu sua vida, por conta de deixar o seu coração guiar a sua vida, suas emoções guiar a sua vida. Outro exemplo, a gente fala do profeta Elias. Elias no Monte Carmelo chama o povo para até quando cochear entre os dois pensamentos, ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Baal, vamos provar quem é Deus aqui agora? Reúne o povo, reúne os profetas de Baal, quem é Deus que responda com fogo? E o povo começa a clamar Baal, o fogo não desce, ele começa a zombar do pessoal, tirar onda com a cara. O cara era atrevido, né, gente? Tirar onda com os outros. Isso aqui é os 400, dá um pau nele ali, nunca mais Elias é o mesmo. Ainda bem que eu sirvo Deus, porque se eu fosse um dos profetas de Baal, eu ia arrumar um montinho ali, ia pegar uma surra nele, tirar onda com os caras. Cadê o Deus de vocês? Só pode estar dormindo, ou ele está viajando, porque está demorando a responder. Tira onda com a minha cara, sai fora, pô. Só tem cara de bobo, mas não sou não, viu? É melhor a gente ter cara de bobo e não ser do que ter cara de quem não é e acabar sendo. E aí, tirou onda com todo mundo. Ele responde, o fogo vem, queima ali, lambe a água que estava em volta do altar, mata os 400 profetas de Baal. O homem, Deus me respondeu. A oração foi nem 30 segundos, Deus me respondeu. Cheio de fé. Cheio de fé. Quando Jezabel, uma mulher, esposa do rei Acabe, toma ciência, só fala assim, olha, manda avisar ele que amanhã, à mesma hora, a mesma coisa que ele fez com os meus profetas é que eu vou fazer com ele. Ou seja, o que ele fez? Um sentimento de medo entrou nele. Se tivesse cavalo, eu não sei. Só sei que não contei até 3 e já tinha sumido. Sumiu na braquiara. Sumiu, desapareceu. Sabe o pior de tudo? Ele pediu para Deus matar ele ainda. Eu só não vou chamar de covarde aqui porque é o profeta Elias. Mas naquele momento ele se acovardou. Me mata! Me mata! Ele estava agindo no quê, queridos? O que ele estava agindo? Na hora da raiva, na hora do desespero, na hora que o seu sentimento está à flor da pele, você fala besteira, você pensa besteira, você age de uma maneira precipitada que você se arrepende depois. Irmão, o cara orou para o fogo cair, lambeu lá, matou todo mundo lá. Se for Jezabel, não é Jezabel. E seus braços viram para trás. É ou não é? A palavra do homem tinha poder que você caia numa cama, mulher. Nunca mais você fala, ninguém vai entender o que você fala. E nem escrever você vai. Acabou. Tinha poder para isso? Não tinha. Era só ele abrir a boca, o que ele falava acontecia. Uma palavra que ele recebeu matou a fé dele, jogou a fé dele lá embaixo. Destruiu o cara saiu fugido, o cara pediu a morte. Por conta de que sentimento que está em você? Se eu estou feliz, eu vou. Se eu não estou, eu não vou. Eu faço isso, eu não faço. Aí se eu sentir vontade, eu vou na igreja. Se eu não sentir, eu não vou. Meu irmão,
Você vai permitir o seu coração governar a tua vida? Você vai permitir o seu coração guiar a sua vida? Vai mesmo? Cuidado para ele não te levar para a tua história de fracasso, viu? Porque você não viu esse show do Coldplay que teve agora aí, um CEO de uma grande empresa, movido por um sentimento. Se você vê a foto da esposa dele, não que uma pessoa para atrair tem que ter mais aparência do que a outra. É falta de caráter. Uma esposa dele, uma senhora de aparência, pegou uma, não que a outra não tivesse, mas menos desprovida de beleza, uma palavra mais dócil, né? Menos desprovida de beleza. Estava lá, e agora querendo processar a banda Coldplay, porque botaram o foco nele lá e pegaram o erro de quem? Do Coldplay? Pegaram o erro de quem? O erro do safado. Ué? O erro do cara, o cara pronto e acha... Irmão, eu aprendi uma coisa na escola, mentira tem perna curta, mais cedo ou mais tarde a verdade vem. Não tem como você construir um castelo de areia e achar que vai durar para sempre. Vai ruir. Vai ruir. Há pessoas que estão construindo um império de areia, mas cedo ou mais tarde vai ruir, a verdade vai aparecer, vai vir à tona. Não guia a tua vida em sentimentos. Estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de fazer aquilo, deu uma vontade de beber, uma vontade de trair, uma vontade de enganar, uma vontade de roubar, uma vontade de fazer umas falcatrua aí. Irmão, cuidado com essas vontades, viu? Nem toda vontade e sentimento que vem é de Deus e vai te trazer coisas boas. A nossa fé ela tem que estar muito além do nosso sentir. Se eu estou sentindo vontade ou não, eu sei que eu preciso fazer. Eu preciso honrar minha mulher, eu preciso honrar minha família. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser sincero, eu preciso ser transparente. Eu preciso ser uma pessoa idônea, uma pessoa reta. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Estou finalizando, gente. A minha fé, porque... Volta o versículo lá, por favor. Lá embaixo. Eu, Senhor, som do coração. Ou seja, ele sabe o tipo de sentimento que eu estou carregando naquele momento? Sabe. Eu provo o quê? Teu pensamento. Para fazer o quê? Para dar a cada um, ou seja, para abençoar cada um, para honrar a cada um, segundo os seus e segundo o fruto das suas. Sabe quando você perde com Deus? É quando ele esperava algo nosso e a gente faz ao contrário. Está faltando isso aqui para nos abençoar. Aí eu me movo por um sentimento, eu me movo por uma emoção, eu me movo por uma raiva. Tudo aquilo que era para ter me entregado, eu deixo de receber, porque eu fui reprovado aqui e aqui. O que me abençoa não é meus sentimentos, mas é como eu lido diante deles. Amém, amém, igreja? Viva pela fé inteligente. Não permita que sentimentos ruins venham reger, governar a sua vida. Porque eu digo para você, eles vêm. Vem ou não vem? Nem todo dia a gente levanta com o pé direito. Tem dia que a gente levanta com a macaca. É ou não é? Não quer conversa com ninguém, não quer olhar para a cara de ninguém. Já olhou, está olhando torto por quê? Se já amanhece meio assim, virado no giraia. Então, queridos, coloque aquela frase, por favor. Uma fé que vive sem sentir. Uma fé que vive de sentir, perdão, morre na primeira. Se para você estar na igreja, você precisa sentir, na primeira frustração, essa fé morre. Cuidado para você não viver por sentimentos. Isso não é fé. A fé vai muito além do meu. Estou sentindo não, mas eu creio na promessa, creio na bondade, creio na graça de Deus, eu creio no favor de Deus. Nem todas as vezes eu subo nesse altar feliz, porque eu sou ser humano como você. Eu tenho problemas como você. Mas eu creio na justiça de Deus, eu creio no favor de Deus, eu creio na bondade de Deus, eu creio que Deus está comigo e logo, logo tudo se resolve. Amém, amém? Imaginou, eu não estou feliz, eu não vou fazer culto hoje não. Você chega aqui, esperando o pastor Patrick subir, cadê eu aqui? Não vi não, que eu estou meio chateadinho, estou meio tristezinho. Você gosta, né, cara? Vocês são bênção. Fique de pé, por favor. Deixa eu parar por aqui, senão eu falo que não devo. Amém, amém? É o meu sentimento de empolgação, que tem dia que eu estou meio empolgado. Amém, amém, gente? Feche seus olhos, por favor. Meu Pai,
Eu espero muito, Deus, que o Senhor possa falar ao coração da igreja muito mais que as minhas palavras. Que nós não sejamos guiados por esses sentimentos que nos levam a fazer escolhas erradas, a agir de uma maneira precipitada. Saul, o rei que perdeu tudo por conta de sentimento. Sentimento de inveja de Davi. Queria matar Davi por uma raiva, porque Davi começou a se destacar. Elias, o homem que fez o fogo descer do céu, o homem que pediu a morte. Sansão, o homem mais forte da Bíblia, agiu por sentimento com Dalila. Teve o fim que teve. Salomão, o homem mais sábio, mesmo em toda a sua sabedoria, começou a agir pelo seu coração, o sentimento de não desagradar as suas mulheres, e acabou perdendo o Senhor, Deus. Se a gente for puxar ao longo da Bíblia, tantos homens e mulheres que agiram pelo seu coração. Quando alguém, a gente já ouviu tantas vezes alguém dizer assim: faz o que o seu coração manda, bobo. Não vai nessa não, querido. Furada. Mas age por aquilo que o Espírito Santo manda. Antes de você agir, ore a Deus. Jamais o Espírito dele vai contradizer contra a sua palavra. Repito, o que nós precisamos é de Deus, está na palavra dele. A palavra é a semente, mas o nosso coração é o solo. Cuida dele. Entrega a sua vida para Deus. Pede forças para ele. Você poderia estar em tantos lugares agora, essa manhã. Mas olha onde você está. Você está na casa dele. Você está diante da presença dele. Pede forças para ele, pede paz para ele. Entrega a tua vida para ele. Entrega a tua vida para ele. Entrega teu coração para ele. Vem, Senhor, limpar o nosso ser. Vem tirar de nós todo sentimento ruim, medo, fraqueza, tristeza, dúvidas, complexos, anseios. O Senhor é Deus e pode fazer tudo novo dentro de nós. Então, meu Pai, que cada oração que é feita nesse momento, vem corresponder, Senhor. Vem corresponder, Espírito Santo, trazendo sobre a igreja força, trazendo sobre a tua igreja o discernimento, trazendo sobre a tua igreja a sabedoria, trazendo sobre nós, meu Pai, a verdadeira paz. Recebe a nossa vida. Entrega a sua vida para ele. Poderia estar, Aleluia, em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu
coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Diga para ele: eu preciso do Senhor, meu Deus, da minha vida. Eu preciso tanto, tanto de Ti, tanto de paz. Eu preciso tanto, meu Deus, ser mudado no novo homem, numa nova mulher. Pensar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente. Não permitir que as minhas emoções, os meus sentimentos venham reger a minha vida. Não, Pai, mas eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ser instruído pelo Senhor. Então venha me capacitar. Eu sei que o Senhor tem um plano sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo para comigo. Eu sei que o Senhor tem algo grandioso para cumprir em nossas vidas. Mas para isso o Senhor precisa nos capacitar para tal coisa. Então vem capacitar esse homem. Venha capacitar essa mulher. Venha nos moldar, Senhor. Venha nos limpar. Venha, Senhor, trazer sobre essa pessoa aquilo que de fato ela tanto quer, ela tanto precisa. Espírito Santo, nós não queremos simplesmente sentir a Tua presença, mas nós queremos a Tua presença dentro de nós, reinando em nossas vidas. E eu sei que nesse momento tem gente aqui se entregando, tem gente aqui, meu Pai, fazendo uma aliança com o Senhor. Tem pessoas nesse momento aqui dizendo: meu Deus, tá bom, a partir de hoje eu quero viver para o Senhor, eu quero andar no Teu caminho, eu quero viver os Teus preceitos, eu quero viver a Tua palavra. Então vem sobre nós com a Tua força, vem sobre nós com a Tua alegria, vem sobre nós, Espírito Santo, porque sem Ti nada somos, sem Ti nós nada podemos. Aleluia. Abraça o seu corpo. Isso. Eu quero te lembrar mais uma vez. Deus sonda mentes. Deus esquadrinha corações. Deus sabe de como que você se encontra. Talvez hoje você não está no seu melhor dia. Talvez você não está vivendo a melhor fase no seu casamento, sua família, no seu trabalho. Talvez hoje você não esteja vivendo a sua melhor fase espiritualmente. Deus te conhece melhor que ninguém. Deus, Ele não sabe simplesmente da nossa dor momentânea. Ele tem um diagnóstico completo da nossa vida. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Ele quer caminhar ao nosso lado. Ele quer nos orientar noite e dia, dia e noite. Ele quer ser teu amigo verdadeiro, porque só Ele é o amigo verdadeiro de todas as horas. Se de madrugada você chamar, lá Ele vai estar. Quando você estiver sentindo sozinho, abandonado por tudo e por todos, ali Ele vai estar. Pede para Ele: Deus, eu quero a Tua presença. Eu só quero a Tua presença. Eu só quero mais e mais e mais e mais de Ti. Oh Deus, nós estamos aqui de coração aberto. Diga para Ele: eu só quero o Senhor na minha vida. Aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. O que tem que fazer. Meu coração aberto já está. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que tenho e sou. Te entrego tudo que
tenho e sou, e também quem não sou. também quem não sou. Pode levantar uma das suas mãos e dizer: eu só quero a tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Hoje não vou te pedir nada. Eu só quero levantar. Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me basta. eu só quero tua presença. Hoje Não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. para viver, Senhor, sobre mim. Aleluias, 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 aleluias. Chame Ele para a sua vida. Chame Ele para encher você de uma paz. Chame Ele para encher você de uma alegria. Isso. Aleluias, aleluias, aleluias. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Meu coração aberto já está. Ah, eu te peço, vem encher esse lugar. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que tenho e sou. Te entrego tudo que tenho e sou. E também quem não sou. Eu só quero a tua presença, grande igreja. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir. Só quero levantar a minha voz. Só quero levantar pra te dizer que a tua me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Receba a paz que vem de Deus. Receba a paz que só Ele pode te dar. Seja cheio da presença de Deus aí agora. Receba força, alegria, unção. Ele te renova. Adore Ele. Pode adorar. Com as suas palavras, pode adorar. Receba a paz. Ele te dá a paz. Ele te enche o seu coração de uma força que nunca mais você seja o mesmo homem, a mesma mulher.
mas que hoje seja talvez o início de uma grande mudança de vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Agradece. Aleluia. Levante as suas mãos, o seu rosto. Vamos adorar, vamos exaltar. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque o que importa é que ele cresça. Porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele. Por ele que eu estou gastando. A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. E é por ele, gente. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Seja cheio dele. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. E ele soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Aleluia, soberano em poder, ele virá. Aleluia. O governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Ele enche você. É ele, é dele e é por ele. Tudo para ele. Que ele possa reger, guiar, governar nossas vidas. Guiá-los aos passos verdejantes, às águas tranquilas. Que ele possa ungir a nossa cabeça com óleo. E que o nosso cálice transborde. Glória te damos, Pai. Que a nossa semana seja uma bênção. Entregamos tudo a Ti, na certeza que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E aquele que crê, diga: meu Deus, eu creio. Digam amém. E graças a Deus, dê suas palmas para Ele. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus.
pressionados, mas não desanimados, Vamos lá, senhor. perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Estamos de pé e não caminhamos Pelo que vemos, pelo que nos move. e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Diga um amém. Dê essas palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Vocês são a própria bênção. Pode se assentar. Vou acabar a reunião agora. Eu só queria contar com a sua ajuda mais uma vez para a gente consagrar a Deus as conselheiras que têm feito um trabalho excepcional aqui com os adolescentes na igreja. Podem vir cá, por gentileza. As conselheiras têm dedicado horas da sua semana, do seu mês, em dedicação aos adolescentes. Pode vir cá, sobe aqui no altar, pode subir, pode subir. Um trabalho muito honroso. Você sabe o que é o mais legal quando a gente pega algum grupo? A gente vê a escolinha, as tias, o ADF, os conselheiros do ADF, os conselheiros do Juventude, linha de frente. É que se dedicam tempo para cuidar, às vezes, de filhos que nem são delas, para orientar, para ensinar, para exortar. E o nosso trabalho ainda é muito recente. Mas muitos dos meninos que estão sendo, das meninas, dos adolescentes que estão ali, das crianças da escolinha, que amanhã vão para o ADF, que vêm para o Juventude, que amanhã se tornarão homens e mulheres. Por exemplo, a minha esposa, Natália, vem cá, por gentileza. Subiu? Ah, ela foi gravar um negócio lá em cima. A Natália, ela é cria de escolinha. Ou seja, ela nasceu praticamente na escolinha. A Natália nunca foi para o mundo. A Natália nunca conheceu o mundo. Foi cria de escolinha. Desde pequenininha, quando a mãe dela ia para a igreja, levava ela para a igreja, foi crescendo dentro da escolinha, se envolveu com tudo, passou por tudo, até ser esposa hoje de pastor. Amém ou não? Eu fui pastor da Natália, quando eu passei na igreja dela, ela era obreira. Eu, pastor solteiro auxiliar, e ela era obreira. E ela nunca esquece de algumas tias que ela teve, que foram de suma importância na vida dela. Que ela tinha mais carinho, que ela tinha mais afeto com aquela tia, que foi importante na vida dela. Tem gente que não vai se identificar com Emerson, mas talvez vai se identificar com a Merinda, vai se identificar com uma delas. E a quem não vai se identificar com elas, mas vai se identificar com ele. Cria um vínculo, um respeito, uma amizade. E um conselho que um deles dão que vai carregar para o resto da vida e nunca mais vai se esquecer. Então eles têm um papel fundamental nessa igreja,
não apenas eles, mas todos aqueles que servem. Amém ou amém, igreja? E carecem de oração. Todos nós carecemos muito de oração. Amém? E a consagração nada mais é para que Deus possa abençoá-los, capacitá-los com saúde, com graça, com bondade, porque muitas das vezes eles deixam alguns compromissos dele, não que não fazem os compromissos que eles têm lá fora, eles fazem, mas eles estão aqui com amor, servindo. Amém ou amém? É um trabalho que só Deus mesmo para poder honrar e recompensar vocês. Amém? Que dia que acontece o ADF? Bom dia. Todas as quintas, 7 horas da noite, a gente tem encontro ODF, com brincadeiras, palavra, dança. E algumas terças a gente tem dia do cinema, dia das oficinas, dos jogos. Aí a gente manda no grupo quando é na terça. Mas todas as quintas, às 7 horas, a gente tem encontro do ADF com o Juventude da Fé. E na sexta-feira, 7h30, que aí é uma... Desculpa, é uma reunião que é voltada para ensinamento, onde a gente faz dinâmica voltada ao ensinamento, e lá em cima também a gente faz a oração de libertação, para Deus estar abençoando a família e os adolescentes. Amém? Está nervosa que ela está grávida, gente. Vocês podem estender a mão para eles aqui? Por gentileza. Pode ungir eles, por favor. Pai, em nome de Jesus, diante da tua igreja e sobre o teu altar, nós queremos apresentar ao Senhor a vida de cada conselheiro da IFR, meu Pai. Cada um deles que tem te servido com amor. Cada um deles, meu Pai, que tem dedicado a sua vida em prol de outros. Que o Senhor possa consagrá-los, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa cobri-los, Espírito Santo, com as mais ricas bênçãos. Que eles sejam revestidos pela tua presença. Meu Deus, que a tua unção e a tua autoridade estejam sobre a vida deles. Que eles sejam revestidos de sabedoria. Meu Deus, que eles consigam ver além de um olhar de um adolescente. Que eles consigam entender, meu Pai, o que se passa na cabeça, no coração de cada adolescente. E com um carinho, talvez como mãe ou como pai, como um familiar, um ente querido, eles possam amar, cuidar, respeitar, exortar num bom sentido, para que o nosso trabalho, meu Pai, de fato, ele venha sortir um grande efeito. Não apenas para esse mundo, mas é um trabalho que ecoa para a eternidade. Espírito Santo, mas que os adolescentes também consigam enxergar neles uma boa intenção, uma verdade, em querer ajudá-los, de maneira que amanhã eles venham alcançar cada um dos seus sonhos. Meu Deus, que a tua unção seja derramada sobre eles. Que Deus consagre a tua vida, que Deus te inspire, que Deus te dê sabedoria, que Deus te ilumine, que Deus te guie, que Deus te instrua e que você seja a boca de Deus na vida de tantos outros que vocês vão acompanhar e ajudar. E que quando estiverem já homens e mulheres formados, eles possam lembrar de vocês com muito carinho, do quanto vocês se dedicaram por eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Você pode aplaudir eles, igreja. Amém. Amém. Deus abençoe e obrigado pelo trabalho que vocês realizam, tá? Vamos embora, gente? Vai ter um batismo nas águas agora. Algumas pessoas vão descer as águas e se tornarem em Cristo uma nova criatura. Amém? Pode ficar de pé para a gente fazer a última oração. Falei para você, Diego, que eu acabava antes do meio-dia, você não acreditou? Você, tanto de coisas, não acaba no meio-dia, não, mas acaba. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida de cada pessoa aqui presente. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. E que essa semana que se inicia seja iluminada por Ti. Vai à nossa frente, nos dando sabedoria e nos dando êxito em cada desafio, Pai. Eu entrego tudo e todos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga: você pode aplaudir Jesus? Amém. Graças a Deus.
Quem vai se batizar, as pessoas que deram o nome, que fizeram o curso preparatório, pode sentar aqui na frente, eu vou falar com vocês, a gente se batiza, é coisa rapidinho, tá? Abre o braço, dá aquele sorriso bem bonito de quem vai ficar milionário ainda esse ano, em nome de Jesus. Fala assim, pastor,